Eita, que começou aquela ansiedade. Eu não dormi de tanta ansiedade, gente, mas chegou o grande dia, a estreia do programa Papo Afro. É um programa que é feito não só para mim, mas para você, telespectador que está assistindo o nosso programa. É um programa que vai falar um pouquinho mais das pautas religiosas, dos movimentos e um pouquinho mais dos acontecimentos dentro da nossa religião. E o programa de hoje, pessoal, tá imperdível, não percam. E você tem um encontro marcado comigo nesse programa, que é tão especial, que é feito para você, telespectador que está assistindo o nosso programa. No programa de hoje a gente vai falar um assunto muito peculiar, referente à lei do abate animal. A reportagem que eu fiz lá no Vão do MASP, falando um pouquinho mais da lei do abate animal e falando um pouquinho mais dessa movimentação, essa intolerância religiosa que nós, afros brasileiros, a gente vem passando de uns tempos para cá. Então não percam, o programa tá imperdível e começa agora. E já sentado aqui na mesa nos estúdios comigo, dois grandes amigos e sacerdotes religiosos, dirigentes de duas casas de axé. Pessoas que vocês que estão assistindo o nosso programa sempre curtem eles, seguem, sabem sempre o que eles estão fazendo. Comigo aqui sentado no estúdio o pai Diego de Airá e o pai Rodney William, que são duas pessoas que sempre estão falando o que sentem. Antes de eu começar o bate-papo com o pai Rodney e o pai William, vão acompanhar uma reportagem que eu fui lá até o Vão do MASP no dia 8 no movimento Juntos Mais Fortes sobre a lei do abate animal. Roda aí. E hoje aqui na Avenida Paulista um encontro sobre a religiosidade, para falar um pouquinho mais dessa intolerância, a lei que nos esconde, não só a mim, mas como você, telespectador que assiste o nosso programa Papo Afro. Vamos entrevistar algumas pessoas no meio dessa multidão para dizer o que elas acham referente a esse encontro de hoje. Pai, o que o senhor vem achando dessa intolerância que a gente vem passando? Esse movimento, ele está sendo bom para nós que somos da cultura afro? Essa intolerância que o Pai de Santo sofre dentro da casa de Candomblé? O que você tem para falar um pouquinho mais para nós do programa? Olha, na verdade, o que o povo precisa é de educação. Porque ainda o colonizador ele ainda é muito presente nas nossas vidas, tá? Porque as pessoas demonizam a nossa tradição, demonizam a nossa religião, porque eles não conhecem. E tudo aquilo que eles não conhecem, as pessoas tendem a demonizar. É por isso que existe todo esse preconceito. Mas é por isso mesmo que nós temos que ir à luta, nós temos que protestar, nós temos que mostrar quem somos. Porque nós somos uma religião secular, uma religião de uma ancestralidade de mais de 5.000 anos, entendeu? E nós temos a nossa soberania alimentar. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. É muito lindo esse evento, né? A gente conseguir reunir essa gama, essa massa de pessoas aqui em plena Avenida Paulista numa quarta-feira e conseguir mobilizar essa imensidão, esse tapete de gente de Candomblé aqui, de todas as outras religiões de matriz africana. É muito benéfico e que aconteça mais e mais vezes. O que eu achei bonito em tudo isso, que o movimento foi de todos. Porque, infelizmente, na nossa religião, sempre o movimento é de um. E ninguém abraça porque não gosta, porque aquilo gosta. Mas a causa é universal. Então todos nós estamos aqui representando o que nos representa, que é o nosso orixá. Nós que vemos passando um pouquinho dessa intolerância, o senhor é sacerdote de uma casa, sabe o quanto é difícil manter uma casa. E o que você tem para falar um pouquinho para nós? Você acha o que vai mudar depois dessa caminhada de hoje? Eu acredito que a partir de hoje a gente passa a ser realmente notado. Conseguimos juntar um grande número de pessoas, a gente precisava colocar a cara, colocar realmente a nossa presença para poder com que fôssemos vistos, fôssemos notados. Acredito que nós vamos conseguir tocar o coração dos governantes, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa dentro daquilo que seja benéfico a nós também, porque nós estamos pedindo apenas o nosso direito, aquilo que é normal e natural. Como eu disse hoje à tarde para algumas pessoas, a gente está vindo buscar o que todas as religiões têm, direitos iguais. O senhor acha que a gente consegue chegar onde a gente está batalhando para chegar? Chega sim. Se a gente tiver força de vontade e pulso forte e pé firme, a gente consegue chegar. Eu também sofri um tipo de intolerância religiosa também, mas nem por isso deixei de abalar minha fé, porque minha fé é acima de qualquer coisa. Na verdade, eu acho que é muito importante esse movimento esse que todos nós deveríamos fazer todos os dias, entendeu? Em nossas casas, com os nossos filhos,
com os nossos irmãos, com os nossos povos, entendeu? Então isso é muito importante e é de muita garra. Juntos seremos unidos. Senhora Dona Maria, a senhora que é sacerdote de uma casa, a senhora que é Yalorixá de uma casa, sabe como é sofrido o cotidiano de uma mãe de santo, né? Então a senhora acha que isso é importante? A senhora acha que realmente deveríamos fazer isso para conquistarmos o nosso espaço dentro do candomblé, e independente da religião? Sim, é um evento muito importante, é necessário, né? Até porque temos que nos fazer respeitar. Não basta ter uma casa de axé, temos que vestir a camisa, porque o preconceito e a intolerância está muito grande. Nós não estamos apenas matando o bicho, nós temos uma crença, uma fé, nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos muitas pessoas boas em nossas casas. Eu acredito nas forças dos orixás, eu acredito nessa união, nesse ajô de todos nós aqui juntos, né? Que eu tenho certeza que vamos vencer sim, porque nós temos essa força, essa união, essa grandeza dessa multidão dessas pessoas. Eu acredito que o orixá mesmo, né, o Olodumare, o Xumaré, o Oxóssi, mesmo, vamos nos abençoar nessa caminhada que nós vamos ser os grandes vencedores. Você que é da cultura afro, pedindo o seu respeito à sua casa de candomblé, à sua cor e à sua espiritualidade, que independente dela, como eu disse no começo dessa entrevista, que você mantenha a fé. Então vocês viram que juntos realmente somos mais fortes. E acaba por aqui essa matéria, nesse espaço com essas pessoas conjuntas, brigando por uma só ideia. Eu, Thalisson Caio, mando um beijo pra você e volto aí pros estúdios do Papo Afro. Bom, vocês acompanharam como que foi esse movimento, né, Pai Diego? E o senhor, eu vi lá, conversei com o senhor também referente a esse movimento da lei do abate animal, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses movimentos que andam tendo de um tempo para cá, dessa intolerância religiosa. O senhor que sempre está à frente, né? Nós acompanhamos há um pouco tempo na rede social que o senhor fez uma live lá em Brasília, né? Brigando pelo espaço nosso que é do culto afro, né? Então eu quero que o senhor fale um pouquinho mais dessa movimentação. Eu quero que o pai Rodney também fale sobre a politicagem que está tendo dentro da nossa religião também, né? Os políticos que estão indo até a frente das casas de candomblé também, falando um pouquinho sobre eles. É assim, primeiro que é importante lembrar que a gente tem história, nosso povo tem história, e assim, essa última manifestação citada, que você fez a cobertura, foi uma organização que foi um movimento que foi organizado por um coletivo, né? Então, é um movimento que não teve um apoio individual de ninguém, foi um apoio coletivo, uma construção coletiva, né? Quem estava administrando, auxiliando, foi o coletivo Ocandimó, mas foi uma construção de todos, né? Então, não teve protagonismo de seu ninguém, eu acho que foi uma coisa bonita de se ver, por isso que deu certo, né? Então é importante ressaltar que foi uma construção do povo de axé, de todo mundo, né? E aí eu queria relembrar que com relação à questão do abate animal, nós já paramos a Paulista outras vezes, né? E não só cortando o senhor, mas essa paralisação, geralmente ela junta quantos mil religiosos? É um número muito alto. Essa última manifestação foi o recorde do povo de terreiro em São Paulo. Foi 6.500 pessoas, segundo a GCM, a Polícia Militar. Sim. Então, a gente chegou no máximo de manifestantes, de seguidores que a gente conseguiu, né? Em todas as outras manifestações públicas, nós nunca tínhamos chegado a esse número, né? Tão alto. Então, para a gente foi um marco, para a nossa comunidade de terreiro, para o nosso povo preto, foi um marco, né? Porque a gente conseguiu juntar casas distintas, sacerdotes mais antigos, mais novos, a comunidade toda de terreiro, né? Então a gente conseguiu um grande número de pessoas e diversos, né? Não só um nicho só
Então foi foi maravilhoso essa manifestação. E aí no outro dia a gente acompanhou, quem acompanha, claro, as redes sociais do senhor, nós acompanhamos que o senhor, alguns dirigentes também do Ileolá, foram até Brasília para ver o resultado desse movimento, né? E aí como que foi esse resultado lá, Pai Diego? Conta um pouquinho pro pessoal. Lá foi não como a gente esperava, que a gente esperava sair de lá com uma vitória, porque a gente tem fé, né? Então a gente acha que o Orixá não vai desamparar a gente, ainda mais nesse momento. Mas foi o único estar lá no STF, com os nossos juristas, Dr. Ed, Dr. Basílio, Dr. Jader, que fizeram defesas maravilhosas. Dr. Ed fez uma sustentação muito comovente, eu acho que para a gente de terreiro, né? Ouvir a palavra de um jurista negro, né, numa Suprema Corte, e ele poder dizer da maneira que ele disse e poder defender o que a gente faz, o que a gente prega e a maneira que a gente vive. Então, quem estava de fora se emocionou, né? A gente chorou mesmo, porque foi emocionante ver que alguém de nós estava lá. E aí foram várias representantes de vários centros religiosos até lá e de diversas cidades, ou tinha um pessoal só de Brasília mesmo? Bom, vocês vieram aqui de São Paulo, foram para lá, mas tinha pessoas de outros estados lá também, né? Tinha gente do Brasil todo, né? Teve lideranças de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia. As grandes casas matrizes também mandaram seus representantes, né? Então, uma coisa que é importante, que eu até disse nas redes sociais, o povo de Brasília, a comunidade de terreiro de Brasília, se abdicou do seu direito de estar ali internamente no STF, Pai Rodney, para poder nos acolher. Acolher quem veio de fora, acolher o irmão de Axé, que era de outro estado, que viajou, que deixou que estava cansado, né? Então, eles deram para a gente alimento, deram água, fizeram canjica. Então a gente foi super bem acolhido pela comunidade local de Brasília, e foi uma lição de humanidade ali para mim, Pai Rodney, ficar 2h30 na fila para poder adentrar o STF e ver um irmão me servindo uma canjica, me dando uma água meio ao sol e ao calor, que a gente sabe... É uma luta sempre, né? A gente que é da religião sempre está passando uma luta. Pai Rodney, já perguntando para o senhor, o que o senhor acha que faltou para que a gente conseguisse ganhar essa luta? O senhor acha que faltou alguma coisa dos políticos? O que o senhor tem para falar referente a isso? Bom, primeiramente eu quero cumprimentá-los, né? Dizer que é sempre uma honra estar do lado do meu irmão Diego, que é um querido irmão, claro, né? Thalisson, agradecer a você Imagina, pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. Dizer que é sempre importante a gente discutir as nossas pautas, sempre importante colocar todas essas questões que estão nos atingindo diretamente e falar de uma maneira clara, de uma maneira que o nosso povo entenda o que realmente está se passando, né? É fundamental que toda gente de Candomblé, todo povo de Candomblé esteja engajado e esteja atento aos acontecimentos políticos, né, que estão se passando pelo país. Essa questão do abate religioso só chegou ao STF porque nós estamos vivendo um estado de exceção. Sim. Não tivesse uma agenda política reacionária tomando conta desse país, certamente essa questão não seria assunto de Suprema Corte, como não seria assunto de Suprema Corte em nenhum outro país do mundo. Sim. Então é importante que se demarque que isso é uma forma, inclusive, de nos aviltar, né? Nos colocar na condição de subalternidade com a qual sempre olharam para o povo de terreiro e para o povo negro e para a sua cultura. Então é mais do mesmo, com um diferencial. A situação, né, que o país vem vivendo deu margem para que se chegasse a esse nível. E agora é importante que a nossa mobilização nos leve não só a questionar tudo o que está acontecendo aqui, mas principalmente a criar os aparatos políticos para que a gente possa reverter essa ordem, que certamente é a ordem que mais nos desfavorece. E eu já vou fazer uma pergunta para os dois, que os dois vão acabar respondendo junto. Vocês acham que com toda essa movimentação, com todos esses eventos que andam tendo, a gente consegue chegar no patamar que a gente deseja, Pai Rodney? Eu acredito que enquanto o povo de terreiro não se conscientizar de que é necessário se reconhecer enquanto um grupo, a gente não muda a história.
é importante que nós nos reconheçamos enquanto um grupo, enquanto uma classe, né? Para que a gente se torne um agente capaz de interferir no processo histórico. Do contrário, muito difícil a gente reverter essa situação, né? Não há um projeto de poder no candomblé, não há um projeto de poder por parte das religiões de matriz africana, ao contrário do que acontece nos outros segmentos religiosos. E é por isso que eles estão elegendo tantos representantes e é por isso que eles estão, neste momento, ditando a agenda política desse país, dificultando, inclusive, que as nossas pautas avancem. Tantas coisas que a gente conquistou, né, nos últimos anos, sobretudo nos governos mais progressistas, Lula e Dilma, é importante que se diga, né? As coisas só avançaram a partir da eleição do Lula, né? Os estatutos da igualdade racial, as leis que nos favoreceram, a 10.639, por exemplo, que obriga o ensino da cultura e da história de África nas escolas particulares e públicas. Né, que, assim, nós que somos religiosos de matriz africana, eu estava até comentando isso com outros amigos em comum, que nós somos muito humildes, né, em aceitar uma pessoa que vem de fora, dentro do terreiro, do candomblé, ensinar uma família que vem com o filho, o pai, a mãe, né? Então, o candomblé ele já nasce, Thales, como um projeto social, porque ele devolve ao africano a família. Então ele já nasce com essa função de devolver a família, de reconstituir, em termos simbólicos, obviamente, mas de reconstituir a família negra que foi esfacelada com o processo de escravidão. Isso que está aí, no caso, vocês à frente, que acabam tendo o nome de sacerdote, estão para ensinar esses que vão entrando para dentro, né? Então, o sacerdote é, antes de tudo, né? O sacerdote é, antes de tudo, uma liderança. E eu acho que cada sacerdote, e o pai Diego há de concordar comigo, cada sacerdote deve se assumir enquanto uma liderança política. Porque ele o é dentro da sua comunidade e ele tem um poder de influência dentro da comunidade que tem que ser usado com responsabilidade para indicar o caminho correto, para indicar aquilo que vai nos favorecer enquanto religião. Agora, se cada um ficar olhando para a sua casa, se cada um fizer do seu espaço um espaço de competição e não um espaço de colaboração, dificilmente a gente avança nessas questões que estão nos matando. Essa é a verdade, né? Eu vi até um caso, desculpa novamente, pai Rodney, um tempo atrás, eu não sei se essa política está fazendo bem dentro do candomblé ou se ela está acabando prejudicando. Porque há um tempo atrás, eu não sei quem assiste, quem acompanha as redes sociais, acompanhou uma política que a gente não... uma candidata a política que a gente acaba não citando o nome dentro das redes sociais, até mesmo do programa, que uma sacerdotista também acabou sendo julgada por um erro fatal, e então eu não sei se isso acaba manchando a imagem do candomblé, eu não sei se isso faz bem ou se faz mal. Eu queria até perguntar para o senhor também como surgiu essa politicagem dentro das casas matrizes, dessas casas religiosas, o que acontece, o que essa casa de candomblé ganha, porque acaba tendo muita gente... às vezes o sacerdote acaba ajudando uma família que não tem a condição, né? Então, e acaba sendo o sacerdote para tudo dentro de uma casa de candomblé. Quem está assistindo o programa que é sacerdote sabe a luta de como que lidar com uma casa, né, religiosa, o gasto que tem, entre outras coisas que não... O que eu acho é o seguinte, nós não podemos ser massa de manobra. Então, a gente tem que saber diferenciar quando a gente está de fato enquadrados num programa de governo e quando nós somos usados com fins eleitoreiros, né? Porque voto é tudo igual. Todo mundo quer o voto do macumbeiro, o voto do crente, o voto do preto, o voto do branco, porque voto é voto, né? Depois acaba. Então, na hora de pedir o voto, todo mundo bate no terreiro. Só que, de fato, quem é que está nos incluindo nos seus programas de governo e quem é que está voltado para as nossas pautas? E, ao mesmo tempo, quando eu falo da responsabilidade do sacerdote, obviamente que nós precisamos nos voltar para todas as coisas que são importantes, mas sem perder de vista que somos pessoas vivendo num mundo e que estamos sujeitos a tudo e que dentro do nosso terreiro a gente vai encontrar de tudo também. Mas não é diferente do que acontece em outros segmentos religiosos. Então, um sacerdote de candomblé pode errar e pode ser julgado pelo seu erro, mas não é diferente de um padre católico, não é diferente de um pastor evangélico, e a gente sabe
da quantidade de coisa que acontece dentro da igreja, da quantidade de coisa que acontece. E a gente sabe que o senhor é uma pessoa que polemiza muito nas redes sociais e o senhor sempre está falando isso, né? Sobre as fotos que o senhor põe, referente ao que o senhor gosta do físico do senhor, as suas viagens. E eu acho que, como o senhor sempre diz, tem que ter esse conforto, por mais que o senhor tenha uma liderança como sacerdote dentro de uma casa religiosa. E às vezes a gente vê algumas discussões de alguns sacerdotes que não aceitam isso. É normal, Pai Diego? É normal, Pai Roger? Eu vou deixar, talvez eu seja a pessoa menos indicada para responder essa pergunta, porque afinal de contas, às vezes essa coisa da exposição, ela tem dois lados, obviamente. Mas para mim, antes de tudo, é uma coisa deliberada, porque é um processo de descolonização. Assim como a frase que eu uso muitas vezes, eu não tenho culpa, é para mim uma síntese desse processo de descolonização, porque a culpa é cristã e eu não sou cristão. Eu não sou cristão. Eu sou um sacerdote de candomblé, eu não sou um padre católico que fez voto de celibato. Não tenho voto de castidade, né? Então a gente precisa definir o que é ser um sacerdote dentro de um terreiro. E obviamente que as produções, né, que a gente faz, tanto do ponto de vista do auxílio que a gente dá para os nossos filhos e para quem procura as nossas comunidades, elas precisam ser ressaltadas como grandes feitos sociais que muitas vezes passam despercebidos. Por exemplo, eu tenho uma produção acadêmica, né, que não chega muitas vezes no grande público. E era importante que chegasse. E aí eu uso as redes sociais, obviamente, para falar de ideias, para falar de conceitos, para trazer o conceito, para falar de racismo, porque é importante. E o candomblé não quer discutir racismo, o candomblé não quer discutir aborto, o candomblé não quer discutir uma série de coisas que a sociedade está suscitando e muitas vezes fica preocupado com a folha que o cara está cantando, com a roupa que o orixá está usando. E isso é o que menos importa, porque feijão, cada um mexe o seu do jeito que lhe convém. Não quer dizer que a gente não tenha princípios básicos, mas se o Diego, aquele exemplo que a gente estava dizendo, tempera o feijão dele com cebola e eu tempero o meu com alho, o feijão não deixou de ser feijão por isso. Né? Então são essas coisas que a gente precisa falar e trazer à tona como algo que é importante. A produção acadêmica é importante, a produção intelectual é importante. Até dentro da religião, é como eu digo para muitos. Cada um faz sua escolha religiosa, deixando claro aqui, isso não impede ninguém de estudar. Né? O senhor Pelo contrário. O Pai Rodney, para muitas pessoas que... para quem está assistindo, mesmo não sendo da religião ou sendo da religião, o Pai Rodney é professor dentro da Universidade da PUC, é negro, né? O Pai Diego também é uma pessoa da religião, é uma pessoa que sempre está dentro dos meios eleitorais, sempre brigando pela gente. Então eu acho que você ser de qualquer religião, sendo ela evangélica, sendo ela católica, sendo ela budista, não te impede de ser uma ótima pessoa de prosperidade, uma boa pessoa, um professor, um dentista, um médico, que é o que o pessoal julga muito. É lembrar. E que são pessoas aqui que eu tenho como exemplos, mais o senhor, não independente do Pai Diego, mas para você chegar, para ser um professor dentro de uma faculdade da PUC, sendo negro, o senhor sabe os obstáculos que o senhor passou. Ah, sem dúvida nenhuma. E é mais do que isso, né? É a gente lembrar da luta do nosso povo também, e que a gente está aqui para honrar essa luta dos nossos ancestrais, né? Antes de tudo, avançar. Eu acho que é importante avançar e trabalhar no sentido do avanço. É o ser humano em si, não é religião, é o ser humano abrir a mente. Então, mas eu acredito que isso é um problema que não se passe apenas no candomblé, mas a sociedade, de uma maneira geral, precisa abrir sua mente. Porque, afinal de contas, quando a gente vê que um candidato tão reacionário, né, disputa com chances uma eleição, nós estamos com uma sociedade doente. E eu acho que o Diego, que está mais engajado nessa política de militância, né? Porque está sempre lá. Eu estou na academia, eu estou escrevendo, então não dá tempo de ir para Brasília. O senhor lançou um livro há pouco tempo, né, Pai Rodney? Estou lançando e vou lançar um outro livro agora que se chama O que é Apropriação Cultural. Quando que será o lançamento? O lançamento vai ser agora em novembro, muito provavelmente em novembro. E esse livro fala um pouquinho sobre... Fala sobre apropriação cultural, sobre a maneira como as pessoas vêm se apropriando da cultura do negro sem dar os devidos créditos, né? Por exemplo, você sabe que existe uma tal de capoeira gospel. Nossa, que o acarajé estava sendo vendido em Salvador como bolinho de Jesus, né? Então são essas coisas que a gente precisa definir como apropriação cultural para dizer para as pessoas que há um povo que sofreu para preservar tudo isso e que não é justo agora que as pessoas se apropriem para fazer uso comercial disso e não deem, no mínimo, os créditos a quem criou e preservou. Nós tivemos em São Paulo, em 2011,
pai Rodney lembra muito bem disso, é uma PL que o número era 992 de 2011, e foi a primeira vez que nós paramos a Avenida Paulista com 1.000 pessoas, debaixo de chuva, por conta de uma manifestação com relação à questão do abate animal, né? De lá a questão vem piorando, quer dizer, chegamos à Suprema Corte, como bem lembrou o pai Rodney, né? Lá mesmo, algumas... Mas, o pai Diego, no movimento eu estava lá fazendo a reportagem, eu me recordo que eu escutei, não lembro o nome da Yalorixá que estava citando sobre isso, que essa referência sobre a lei do abate animal, todos nós matamos para nos alimentar. Essa foi a frase que eu escutei. Então, realmente, eu acho que todos nós, seres humanos, não todos, né, mas quem trabalha com isso, em frigoríficos, em outras coisas, faz essa matança em si também, porque eu já vi uma reportagem, não me recordo onde eles mostravam a forma que eles sacrificavam o animal, o boi no caso, né? Na verdade, então... ninguém come galinha viva, quer dizer, o frango da padaria não é vivo, né? O couro do meu sapato também não é vivo, o bife do meu estrogonofe também não é vivo. Quer dizer, então a gente tem o direito de se alimentar com um animal abatido segundo a nossa tradição. Ponto. Né? E isso faz parte. Então, a gente sabe, a gente que convive com essa questão política, que isso tem cunho religioso, sim, isso é racismo. Isso é puro racismo. Né? Uma das maiores e mais cruéis maneiras de você extinguir um povo é você matando a sua crença, matando a sua fé e matando a sua tradição. Né? Você pode manter o povo vivo, mas quem é que vai sobreviver sem fé, sem crença, sem tradição, pai Rodney? Uma pergunta que o pessoal sempre eles ficam sempre com um ponto de interrogação, e eu acho que nada melhor do que vocês para explicarem para o pessoal como é que funciona. De um tempo, de uns anos para cá, a gente vem acompanhando que algumas casas antigas, algumas casas matrizes, elas vêm com um trabalho de tombamento, né? Então eu queria perguntar para vocês, como que sempre são juntos, sempre estão nesse meio, o que funciona, como que essa casa, ela recebe alguma verba desse patrimônio que ela acaba virando um patrimônio público, como que funciona isso? Então, politicamente... Pai Diego, antes de você responder, eu vou dar só um recadinho de um dos nossos colaboradores aqui do programa, é uma parceira minha muito legal, eu vou dar um recadinho e eu já volto, tá bom? Eita, que o programa tá bom, né, pessoal? Vocês viram só, o pai Rodney e o pai Diego falam mesmo o que eles estão sentindo, falam mesmo o que está acontecendo nesse meio nosso religioso, sobre essa lei do abate animal, mas eu vim até aqui para dar um recadinho para você que está assistindo o programa e que está gostando. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha roupa de estreia do programa, foi feito com muito amor e carinho pela Nayara Inajá, uma grande parceira nossa e amiga, que eu quero deixar aqui um grande beijo para ela, pedir muito obrigado, Nayara. Então, pessoal, você que sempre está nos eventos dos finais de semana e gosta de se vestir bem, eu indico pra você. Ligou lá pra Nayara, falou que tá assistindo o programa, ela vai te atender com o maior amor e carinho e vai te dar a melhor forma de se vestir. Então, pessoal, eu indico pra vocês a Xó Leuá. Pronto, já dei meu recado, e voltando ao assunto que a gente estava falando de tombamento, né? Então eu quero que o senhor explique um pouquinho mais para o nosso pessoal como que funciona isso. A gente vê que as grandes casas matrizes, como a gente já vinha falando com o pai Rodney aqui nos bastidores, as casas matrizes se organizaram politicamente, formaram um grupo de trabalho dos terreiros tombados, né, independente da sua etnia. Então, existem terreiros tombados na Bahia que são de... São mais ou menos quantos tombados hoje? O senhor sabe me dizer? Se eu não me engano, são 8. São 8 tombados. Lá na Bahia. Na Bahia. Aqui em São Paulo tem mais desse número? Não? Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo tem um outro processo, eu já vou falar dele. Então, lá na Bahia, se organizaram um GT, um grupo de terreiros tombados, ao qual eu tenho a honra de auxiliar e de fazer parte, de estar sempre em contato com esse GT, que é organizado por um coletivo de entidades negras chamado SEM, né? E o GT dos terreiros da Bahia, eles se organizaram, então todos os terreiros, representantes de todos os terreiros, se organizaram coletivamente, como bem diz o pai Rodney, né? Sem cunho pessoal, sem interesse pessoal,
porque juntos a gente tem mais força, né? Então o coletivo é mais forte, né? 8 cabeças pensam muito melhor do que uma, né? Então, e aí o coletivo se juntou e aí os terreiros começaram a ser tombados, né? Obviamente, cada um no seu momento, no seu período, devido aos seus projetos, aos seus laudos, que depois acho que o pai Rodney pode especificar um pouquinho, mas eles foram tombados. O que significa isso, de fato? O terreiro ele é considerado um patrimônio nacional, no caso dos terreiros da Bahia, que são tombados pelo município, pelo Estado e pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Tá certo? Então, o IPHAN, ele, por ordem hierárquica, é o órgão máximo, o órgão supremo de tombamento. Então, ele que tomba e automaticamente, quando você é tombado pelo IPHAN, você é tombado pelo Estado e você é tombado pelo município e qual é alocado o terreiro. Então, nas casas matrizes baianas, elas são tombadas, mas não existe verba para elas, ao contrário do que muita gente diz, que o Estado que custeia o terreiro, que o país é que custeia o terreiro, que o Ministério, que a Secretaria. Mentira. Pai Diego, e o tombamento ele existe dentro do terreiro, né? A igreja evangélica, no caso, não tem isso. Na verdade, o tombamento torna o espaço físico patrimônio do Estado ou da nação. Então você está assegurando, você está patrimonializando aquele bem, que pode ser material ou pode ser imaterial. Então, nesse caso em São Paulo, por exemplo, nós também criamos um grupo de trabalho de terreiros tombados. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o primeiro terreiro tombado no estado, é o terreiro da Mãe Silvia de Oxalá, o Axé Eleobá, que é um terreiro tradicional também em São Paulo, fica no bairro de Jabaquara, foi o primeiro terreiro tombado. Então, foi a primeira experiência que o estado de São Paulo teve com tombamento de terreiro, tá certo? O nosso povo tem uma ideia errada de achar que o tombamento assegura alguma coisa. Não, não tem. O tombamento, muitas vezes, ele vai assegurar, por exemplo, que o axé hominilá do pai Rodney, em caso de sucessão, não seja extinguido. Tá certo? Então ele vai assegurar que não passe um trator da Fernão Dias em cima do axé do pai Rodney. Tem uma proteção, na verdade. Ele vai proteger o terreiro. Ele vai proteger a área física do terreiro, tá certo? Mas ele não vai garantir que o terreiro funcione. Então o terreiro ele pode estar ali, o axé hominilá pode estar ali, mas ele pode estar em ruínas. É uma segurança. Tá certo? É uma segurança, mas que tipo de segurança? Né? O Estado ele não te proporciona nada. Ele só está dizendo que... E outra, você tem regras, né? Se o pai Rodney, por exemplo, se o terreiro do pai Rodney, por exemplo, fosse um terreiro tombado, o pai Rodney não poderia trocar uma porta do terreiro sem dele, avisar. Sem comunicar. E se não fosse aprovado, se não existisse a aprovação, ele não trocaria, pronto, acabou. Porque o terreiro não pertence a ele mais, é um bem público. Quando você tomba um terreiro, você faz com que ele seja um bem público, que em alguns casos o tombamento é necessário, né? Então, quando as casas são muito antigas, quando a casa ela tem uma relevância histórica, uma relevância social, uma relevância tradicional, uma relevância naquela comunidade, ela é passível de um tombamento, né? Tem casas que vai ter uma relevância municipal, tem casas que têm uma relevância estadual e tem casas que têm uma relevância nacional. Mas não quer dizer que todas terão, né? E a gente tem que entender que o tombamento não pode ser usado como ferramenta única de preservação. Claro que, quando você pega um terreiro de grande projeção, né, e que de alguma forma esteja ameaçado, por exemplo, por uma rodovia que vai passar
nas imediações, vai passar o rodoanel nas imediações do terreiro e o terreiro corre o risco de ser desapropriado. Terreiro de Santa Bárbara. Exatamente, que é um caso que a gente tem na Brasilândia com esse terreiro da Mãe Manodê, que está ameaçado, foi ameaçado inclusive de desapropriação por conta disso. Tomaram-se as providências e preservou-se, né, o espaço físico do terreiro. Agora, nada garante que a continuidade religiosa também vá se dar. Então, são coisas distintas e a gente precisa, inclusive, dessa organização interna que dê condições de que o terreiro permaneça em funcionamento. E o programa Papo Afro está chegando ao final. Já tô aqui, a minha saudade de vocês já, mas antes de eu ir embora, dá só uma olhadinha que vai passar no próximo programa. A gente viu há pouco tempo também aí nas redes sociais que o Milton Cunha também tá compartilhando da marca e falando um pouquinho mais. Conta um pouquinho dessa experiência para nós, tia. E um representante nosso começou aí as escolas de samba do Rio de Janeiro. E nisso conheceu o Milton Cunha, no qual a gente hoje está parceiro nosso, usando também a nossa marca LZ. Quando vocês vão numa festa, que não é uma festa religiosa, de amigos pessoais, vocês se sentem no ambiente de vocês? Como que é isso? Responde pra mim, Felipe. Nasci dentro de uma casa de candomblé, sou filho de Alorixá, minha família inteira é do candomblé, mas eu também sou um jovem, também eu me vejo naquele direito de me divertir, claro, também sem estripulia, sem extravasar, assim, mas eu me vejo naquele direito também. Filhos, colocar dentro da religião, não colocar você sendo jovem e já ser de um berço religioso, o que você colocaria para os seus? Assim que nasce, eu já vou iniciar os meus filhos, sim. Não tem por que eu fazer eles esperarem a certa idade, sendo que eu posso tomar atitude por eles. Sair, nascer no berço religioso, dividir o seu amor com outros irmãos, como que é isso para você? É normal? Em questão da minha particularidade, eu mesmo que abri mão de tudo, do meu quarto, das minhas roupas, da minha particularidade, para fazer parte do terreiro e estar com todos junto. Bom, Pai Diego, Pai Rodney, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Sabem que as nossas portas aqui do programa sempre estarão abertas para vocês. Muito obrigado, Pai Rodney, pelo seu tempinho aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Tá abrindo aí um pouquinho a cabeça do pessoal, né? Pai Diego, o senhor é um querido sempre aqui nosso, muito amigo meu, agora se tornou um pouco mais. Axé, eu agradeço muito a presença de ambos aqui comigo e estar na companhia de vocês é sempre uma honra. Pai Rodney, estou contigo, estarei lá prestigiando seu trabalho maravilhoso na Faculdade de Direito da USP e em todos que eu puder, sempre serei seu facilitador. Axé, axé. Bom, pessoal, então para você que tá aí, curtiu o nosso programa, vai aparecer embaixo as nossas redes, Instagram Papo Afro, a nossa página. Ajudem, compartilhem, para que você, e não só a mim, e não só como eles, tenham o nosso espaço, um espaço religioso, um espaço que você, da matriz africana, deseja ter, uma programação. Um grande beijo, um carinho enorme e até o próximo programa. Tchau! Chora, chora, chora não. Diz que vai embora,